Piseira, brincadeiras à parte. Sim. Vamos contar um pouco da sua história para o pessoal entender Sim. essa jornada aí. Como que foi essa sucessão? Porque assim, são 30 anos de empresa e como é que Sim. foi isso? Seu pai fundou, era um cara bem pulso firme, né? Tinha um jeitão dele lá, Sim. que foi um sucesso, e aí você continuou isso, sua família, né, seus irmãos tocam os outros braços do negócio. Conta um pouco isso pro ouvinte aí para ele entender esse contexto. Com certeza, vamos lá. Então, meu pai fundou a Cantilar há 38 anos atrás. Nesse ano a gente vai fazer 38 anos de Cantilar. E ele começou lá do zero, né? Antes dessa empresa ele teve uma outra empresa, mas acabou quebrando, porque é isso, né? O empreendedor é isso. Aprende fazendo, né? Aprende fazendo. Ele nunca foi, né, de estudar, mas ele fazia na raça ali. E aí a Cantilar surgiu, então, há 37 anos atrás, e ele era muito centralizador, né? Sempre os cabeças, né, dos negócios, aquele, né, que realmente fez o negócio, né? Ele sempre é controlador, normalmente, né? E na faculdade, inclusive, esse foi o meu assunto do TCC, porque era uma dificuldade que eu enfrentava Qual que era na o minha título realidade. do tema, você lembra? Empresa familiar, associação. Legal. Associação em uma empresa familiar. E estudei para isso, para fazer o TCC, porque essa era a minha dificuldade. Não adiantava pegar qualquer tema ali e falar, vou fazer por fazer. Falei, não, eu vou pegar a minha dor. Qual que é a minha dor hoje na empresa? Facilitou a sucessão, você ter mais conhecimento na área? Sim, com certeza. Que legal. Me mostrou que tudo precisa, né, ter o meio termo. Eu estava chegando, né, qual que era a minha dificuldade, na verdade, né, começando? A minha dificuldade na sucessão era a diferença de idade, porque meu pai sempre, ele teve, são 50 anos de diferença. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos. Então eram 2 gerações praticamente. Ele era para ser meu avô. E Nós aí, estamos falando que você, sei lá, com 20 eu ele sou tinha praticamente 70. a terceira geração e ele era a primeira. Entendi. Na empresa, né? A visão dele de negócio era muito lá atrás e a minha agora. Né? Ele me chamava ainda de 7 meses, porque eu nasci de 7 meses, né? Eu tive pressa até para nascer. Aí tudo que eu queria fazer na empresa, eu queria fazer para ontem. Aí ainda ele me chamava de, calma, 7 meses, calma, que a gente vai fazer. E aí eu percebi que juntando a experiência que ele tinha, juntando todos os tombos que ele levou, tudo que ele aprendeu ali na raça, na pele mesmo, era o que iria me fazer chegar mais rápido, não errar tanto. Mas eu tinha que ouvir. Eu tinha que escutar. Sempre, legal. E ele também escutar o meu lado, que era, vamos colocar um sistema. A gente não tinha um software. Você sabe, a Bessânia é um software hoje maravilhoso, incrível, que faz a gestão ali da empresa. E hoje, o que é um negócio sem um software de gestão? E como é que foi isso daí, para colocar essa... Foi difícil. Porque assim, né, que nem o que eu mais encontro dificuldade na sucessão, nas sucessões que a gente vê por aí, né? Hoje na Bessânia não acontece mais isso. A gente já fez esse processo. Mas que nem... o que eu mais vejo é difícil essa comunicação de geração. Então, por exemplo, seu pai é o tradicional, vamos ser ao extremo. Eu gostava de controlar no caderninho, você queria colocar o sistema. Como é que é essa negociação? Porque é uma negociação, né? Quando você tem um acordo é quando você não tem conflito de ideias. Quando você tem um conflito de ideias, você tem uma negociação. Sim. E essa negociação de vamos sair do caderninho para usar os... Como é que foi isso? Conseguiu? Tá? Porque hoje... No começo foi difícil, ele teve uma certa resistência, porque, tá bom assim, sempre funcionou assim, sempre deu lucro assim a empresa, para que mudar? Era essa a questão, né? E aí eu comecei a mostrar para ele no dia a dia, na prática. Olha, pai, a gente perdeu a venda aqui desse vestido no tamanho M, porque a gente não sabia que tinha lá em Leme, e eu podia ter trazido aquele vestido de Leme para cá, para cliente comprar. Uau, você falou a linguagem dele, o lucro, dinheiro, Exato, faturamento. fui na ferida, né? Que legal. Então, olha, pai, tá vendo? Ó, se a gente tivesse um sistema, um software, eu poderia ver aqui em tempo real qual é o meu estoque lá de Leme. E aí eu poderia gerenciar melhor. E eu comecei a pegar nessas questões. Legal. Foi aí que ele, né, autorizou, e a gente começou a procurar um sistema e a gente começou a modernização da empresa. E qual que foi o ensinamento assim, que você falou? Eu tive que encontrar o equilíbrio entre o meu estilo e o dele. Qual que foi o ensinamento dele assim que mais te marcou? Que você fala assim, isso daqui meu pai me falou, isso daqui eu sempre me lembro. É realmente a vivência. Eu achava que, né, porque eu tinha feito faculdade, ele não, que eu conseguiria pegar a teoria ali dos livros e colocar simplesmente em prática, porque, no livro tá falando que funciona.
então eu vou colocar em prática, e não era assim. Eu quebrei muito a cara e ele às vezes até deixou eu quebrar a cara, viu? Pra falar assim, só teimosa. Você acha que é assim? Então vai, quebra. Pra te ensinar, vamos dizer Exato. assim. As variáveis que só a Isso. experiência te dá, né? E eu acho que o que mais me marcou realmente foi isso. Me tirar, né, da alienação de que só a teoria funciona. Muitas vezes a teoria funciona pra você, mas na prática, no meu negócio, não vai funcionar. Sim. Então, eu acho que o maior aprendizado foi escutar a voz da experiência. Eu acho que esse foi o maior aprendizado. Que legal. Que legal. E assim, quando você fala que, por exemplo, seu pai, ele não queria fazer essas mudanças, a gente tem um pouco até de cultura dentro da empresa, né? Sim. Você colocar um sistema mexe muito culturalmente. Dá trabalho, né? Nossa, e assim, como é que foi essa transição de uma cultura mais antiga, né, mais clássica, estilo do seu pai, e essa cultura nova? Como é que foi fazendo essa transição até você ser hoje a CEO, né? Não sei como é que fala, a diretora, né? Não sei qual que é o cargo definido, mas como é que foi essa jornada? Fala pra mim. Como eu disse, ele era uma pessoa bem controladora, né? Então foi um processo difícil, rolou um ciúmezinho, né, no começo e tal, mas faz parte, né? Hoje eu também tô aprendendo a me desprender de algumas coisas, de passar para funcionário, ou passar para minha irmã, né? Meus irmãos, eles são meus sócios na empresa, minha mãe, porque senão a gente quer fazer tudo e não faz, né? E não dá conta. Então, o processo foi esse. Foi eu começar a mostrar pra ele que ele podia confiar em mim, porque eu era uma pessoa, né? 50 anos mais nova, quem que é essa fedelinha, né? Que tá chegando e tá querendo mandar na empresa. Eu com 50 anos a mais que ela nas costas, né? Então, primeiro foi, acho que um processo de eu mostrar que eu era capaz, que ele podia confiar no meu trabalho, que eu estava realmente empenhada em me doar e dar 100% de mim para que as coisas acontecessem da melhor forma. E a partir do momento que ele realmente começou a confiar em mim, mesma coisa as compras, né? É uma empresa familiar e na verdade, na época eram 4 lojas, nós tínhamos 4 lojas e ele que fazia as compras. Porque ele achava que ele sabia qual que era, né, o estilo, a tendência e o que o nosso cliente gostava. E aí, aos pouquinhos, ele começou a me levar para São Paulo para fazer compra junto com ele. Que legal. E aí, eu percebi que algumas vezes ele já não ia mais. E aí, ele falava, não, pode ir sozinha, que agora você tá pegando o jeito. Então, ele foi soltando aos poucos. Que eu legal, acho que esse bem processo, natural, vamos dizer assim. Sim. Esse processo também dele não me soltar de vez, também foi importante para que eu me sentisse segura. Para daí eu dar continuidade ao trabalho. Então, eu acho que o maior aprendizado realmente foi esse. De eu me sentir segura através da segurança que eu também passava para ele. Que legal. E pelo que eu vejo, assim, você passou por todas as áreas dentro da empresa? Passei, como é que foi isso? Entrei criança, né, no pacote. Eu tinha uns 8, 10 anos, então eu empacotava, eu conferia as mercadorias, né, embrulhava para presente. Então, se você, há uns 20 anos atrás, você passou pela Cantilar, fui eu que fiz o seu presente. Muito provável, né? Esperamos que ia dar tudo certo nesse pacote. Né? Às vezes aconteciam uns erros, né? Assim, não ia a mercadoria de um no pacote de outro, né? Mas aí eu fui aprendendo, né? A tomar mais cuidado, a ter mais atenção. E eu acho que esse processo de sair de baixo e aprender tudo, até chegar hoje, também é muito importante para alguém, não só, né, numa empresa familiar, mas um CEO de uma grande empresa hoje. Se ele não sabe fazer o que a ponta... Pelo menos tem uma noção do que a ponta lá da fábrica faz, não tem sentido. Como que ele vai administrar e realmente gerir 100% o negócio, né? Então, essa questão de ir passando em todas as áreas, em todos os departamentos, também me fez crescer bastante. O que eu vejo de interessante quando você tem essa jornada, né, de passar por todas as áreas, é que a própria equipe te dá mais credibilidade. Sim. Porque você já fez o que ela fez, né? Porque que nem você falou, às vezes você ter estudado a que a pessoa faz, só na teoria, ela não vai te dar tanta credibilidade porque a teoria, às vezes, é diferente da prática, né? Totalmente. Então, se a pessoa, do seu colaborador, né, ele não sente que você realmente domina a prática da coisa, talvez ele não te dê tanta credibilidade. E qual é o problema? O problema é que numa sucessão precisa de credibilidade, porque você é o filho do chefe, né?
Exato. É rotulado. Você falou isso, eu acabei lembrando de alguns episódios muito pontuais, porque meu pai sempre prezou muito a ter uma equipe boa, bacana, e como se fosse parte da família. Então, tem o seu Toninho, ele foi muitos anos gerente e trabalhou muito tempo com meu pai, inclusive antes do meu pai montar a loja. Eles começaram aqui no mercado municipal, né? Eles eram ambulantes, e esse seu Toninho, que era gerente da loja, ele desde essa época trabalhava já com meu pai. Junto. Já era funcionário do meu pai. E ele trabalhou quase, 60 anos com meu pai? Nossa. Deu uns 50 e poucos anos. Entre, né, a informalidade e tal, eles começaram a trabalhar muito novos. Então, quando eu cheguei, ele já tinha, 40 anos de casa. E aí pra uma pessoa de 18 anos ter que mandar num cara que tá há 40 anos na empresa. Então, e outra também, tem a Fátima lá de Leme, a gerente, inclusive atual hoje lá, ela faz 34 anos que ela trabalha com meu pai. Ela é gerente da loja. Então, é realmente um trabalho difícil, né? Você chegar para um cara que tem 30 anos a mais que você de experiência e você conseguir se impor, né? Mas graças a Deus, assim, são pessoas maravilhosas e me acolheram de uma maneira incrível. Pode falar. E aí a gente conseguiu um equilíbrio, né? Eu chegando com a modernidade e tal, e eu respeitando muito também a história e a bagagem dessas pessoas, né? Desses funcionários. Legal.